Em meados do século XIX, no coração do Império Qajar, no Irã, surgiu um novo movimento religioso que provocou uma ampla controvérsia e continua a fazê-lo até hoje: a comunidade Babi. Esse movimento foi fundado por um jovem chamado Ali Muhammad Shirazi, que se autodenominou Babi e alegou ser o portador de uma nova mensagem espiritual que abriria o caminho para uma era divina futura. O que começou como um apelo à tolerância e à renovação espiritual acabou transformando o movimento em um movimento armado, envolvendo-se em confrontos sangrentos com as autoridades que custaram milhares de vidas. Como resultado, a comunidade passou a ser associada à violência e à rebelião. Enquanto alguns veem nela as sementes da reforma espiritual, outros a consideram um desvio doutrinário que levou ao caos. Independentemente disso, o movimento Babi continua sendo um dos movimentos religiosos mais controversos da história moderna da região. Para saber mais detalhes, siga-nos até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as nossas atualizações mais recentes. O movimento Babi surgiu na primeira metade do século XIX, durante um período marcado por tensões sociais e agitação política dentro do estado Qajar, no Irã. Naquela época, a sociedade iraniana estava passando por estagnação intelectual e divisões sectárias, acompanhadas de declínio econômico e ignorância generalizada, além de uma autoridade religiosa rígida que se apegava à tradição e resistia a qualquer tentativa de renovação ou reforma. Nesse contexto turbulento, as ideias de mudança e a busca por uma fuga do declínio espiritual e político encontraram um terreno fértil para se espalhar. Ali Muhammad Shirazi, conhecido pelo título de Babi, era um jovem da cidade de Shiraz, no Irã. Você nasceu. Nascido em 1819 em uma família xiita devota, ele recebeu uma educação religiosa tradicional e, desde cedo, sinais de piedade e contemplação eram evidentes nele, o que lhe rendeu o respeito das pessoas ao seu redor. Ele entrou para seminários religiosos e foi influenciado pelas correntes mahdistas e sufistas que prevaleciam nos círculos religiosos iranianos na época. A sociedade vivia na expectativa do aparecimento do esperado Mahdi, o que criou um ambiente fértil para a aceitação de qualquer mensagem que alegasse anunciar ou preparar esse aparecimento. Aos 25 anos de idade, Ali Muhammad se autoproclamou o Babi do Imã oculto e afirmou ser o intermediário entre o Mahdi e a humanidade. Sua mensagem logo tomou um rumo mais ousado, pois mais tarde ele declarou que era portador de uma revelação divina independente. Um profeta enviou uma nova escritura que ele chamou de Bayan. Essa alegação causou um grande choque na comunidade xiita, que acredita que a profecia terminou com o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e que qualquer alegação de nova profecia é considerada heresia e blasfêmia. Shirazi contava com um grupo de discípulos conhecidos como as Cartas dos Vivos para divulgar sua mensagem. Eles atuaram como pregadores de suas ideias em várias cidades, entre os quais o Mullah Hussein Bushrui se destacou como o primeiro a acreditar nele. Logo, sua mensagem começou a se espalhar, principalmente em cidades como Shiraz, Isfahan, Tabriz e Yazd. Sua personalidade carismática, combinada com escritos ricos em simbolismo e referências sufis, ajudou-o a conquistar a simpatia de muitos jovens devotos que buscavam renovação religiosa e espiritual diante de uma realidade estagnada. O ambiente religioso, que estava repleto de antecipação e expectativa pelo aparecimento do Mahdi, contribuiu para a aceitação de sua mensagem por certos grupos insatisfeitos com o status quo, especialmente entre estudantes de seminário e jovens instruídos que buscavam um novo significado espiritual. Além disso, as práticas opressivas do regime Qajar e as condições econômicas precárias levaram muitos a participar de um movimento que prometia uma mudança social abrangente. O movimento Babi se espalhou rapidamente por várias cidades iranianas, e seus seguidores eram conhecidos por sua intensa devoção à fé e pela disposição de se sacrificar por ela. Shirazi aproveitou suas habilidades retóricas e sua personalidade convincente para atrair mais adeptos. Seus esforços foram reforçados por vários pregadores proeminentes que adotaram o pensamento de Babi e o defenderam publicamente, o que ampliou a força do movimento e aumentou as preocupações das autoridades.
O movimento Babi não era apenas um apelo religioso. Ele surgiu em um momento histórico em que as classes marginalizadas buscavam esperança e uma alternativa para um status quo dominado pela corrupção e pela estagnação. Assim, o surgimento do movimento Babi não foi isolado do contexto social e político do Irã na época. Em vez disso, foi um reflexo direto desse contexto e uma tentativa de apresentar um novo projeto religioso em resposta a um sistema decadente que não era mais capaz de gerenciar as crises que o engolfavam. A fé Babi baseia-se em um conjunto de ideias que surgiu inicialmente como uma extensão do xiismo Twelver, mas logo divergiu radicalmente para formar uma nova religião com sua própria visão do universo, profecia e legislação. Em seus estágios iniciais, o Bab Ali Muhammad Shirazi alegou ser o portão do Imam Mahdi, ou seja, o intermediário entre o imã oculto e seus seguidores, um conceito familiar no contexto Chita, que antecipa o retorno do esperado Mahdi. No entanto, essa afirmação não durou muito tempo. Mais tarde, ele declarou que ele próprio era o prometido, um profeta enviado com uma nova mensagem e uma nova escritura que ele chamou de Bayan. Isso marcou um novo estágio na fé, que foi além dos fundamentos islâmicos tradicionais. O movimento Bab se via como uma continuação das religiões anteriores, acreditando que todas as religiões vinham de uma única fonte divina. Ao fazer isso, anulou todas as leis divinas anteriores, inclusive a lei islâmica, e considerou o surgimento da Bab como um novo estágio na série de revelações divinas. Uma das crenças centrais dos Babis é que o Bayan é um livro divino revelado ao Bab, considerado como um substituto do Alcorão e que estabelece uma nova lei apropriada para o que eles consideravam a era moderna. O Bayan contém regras incomuns e desconhecidas em comparação com o Islã tradicional, como a especificação de menos unidades de oração do que o tradicionalmente exigido, a prescrição de atos especiais de adoração e a introdução de códigos numéricos e simbólicos cujos significados eram compreendidos apenas por aqueles que possuíam as chaves interpretativas do bebê. Entre suas crenças distintas estava a veneração do número 19. Muitos de seus ensinamentos e estruturas organizacionais foram criados em torno desse número. O Bab deu o título de Cartas dos Vivos aos primeiros 18 seguidores, que junto com ele eram 19, simbolizando a conclusão de um círculo espiritual. Esses seguidores formaram o núcleo para espalhar a mensagem Bab por todo o Irã. O Bab também estabeleceu um novo calendário conhecido como calendário Badi, que consistia em 19 meses cada, com 19 dias, perfazendo um total de 361 dias em um ano. Esse calendário refletia a organização espiritual e temporal da fé Babi, que mais tarde foi adotada pela comunidade Bahá'í. O Bab se baseou no sistema de numerologia Abjad para interpretar o número 19, atribuindo a cada letra um valor numérico. De acordo com esse cálculo, o valor numérico total da palavra 1 é 19, simbolizando a unidade de Deus e suas manifestações na criação. Na prática Bahá'í, há um conceito de peregrinação Bahá'í que envolve visitar a casa onde Shirazi nasceu ou viveu, ou as casas das 18 letras dos vivos. Essa peregrinação é obrigatória para homens e mulheres e é realizada em um horário específico, embora seja dispensada para aqueles que moram no exterior. Apesar de começar com reivindicações de reforma espiritual, a fé Babi também incluía incitação contra o Estado e as instituições religiosas. Ele exigia a remoção de estudiosos e juristas que rejeitavam a mensagem do Bab, e alguns seguidores até promoviam a resistência armada contra aqueles que se opunham a eles. Isso levou a revoltas sangrentas em algumas cidades iranianas, principalmente em Zanjan e Neries. Além disso, a fé Babi continha uma interpretação profundamente esotérica dos textos. O significado literal das declarações não foi considerado suficiente. Era preciso buscar significados simbólicos acessíveis apenas aos líderes da comunidade. Essa abordagem criou uma ambiguidade persistente na doutrina e tornou os ensinamentos do Bab abertos a múltiplas interpretações, com as chaves para o entendimento reservadas exclusivamente aos líderes do movimento. Desde o momento em que os ensinamentos do movimento Babi começaram a se espalhar, ele enfrentou uma rejeição generalizada tanto das autoridades oficiais quanto do establishment religioso.
A mensagem dos Babi era vista como uma ameaça direta à doutrina islâmica predominante da época e um desafio à autoridade do Estado Qajar, que dependia da legitimidade religiosa para consolidar seu governo. A proclamação de Ali Muhammad Shirazi como o Babi não foi vista pelos estudiosos como um mero apelo à reforma. Em vez disso, foi imediatamente rotulado de herético e blasfemo, especialmente porque suas ideias começaram a transcender o que era aceitável dentro da estrutura xiita tradicional. A primeira resposta veio do establishment religioso xiita, que rapidamente organizou conselhos e debates para refutar o Babi e seus seguidores. Juristas das principais cidades, como Isfahan, Shiraz e Tabriz, foram enviados para persuadi-lo a abandonar suas alegações ou demonstrar publicamente seu erro. No entanto, esses encontros apenas fortaleceram o compromisso do Babi com suas ideias, o que irritou os estudiosos. Consequentemente, uma declaração formal de apostasia foi emitida contra ele, proclamada abertamente nas mesquitas, e ele foi considerado fora do rebanho do Islã. Quanto ao Estado Qajar, sua reação inicial foi cautelosa, mas logo reconheceu a seriedade da situação, especialmente quando os seguidores do Babi aumentaram em número e seus emissários viajaram entre cidades e vilarejos, formando o que parecia ser o núcleo de um movimento socio-religioso com potencial de rebelião política. Após os primeiros confrontos armados, como o cerco à fortaleza do Sheikh Tabarsi e a Batalha de Zanjan, o Estado respondeu com mais força, emitindo ordens para caçar os Babis, lançando campanhas intensivas de segurança para desmantelar suas redes e prendendo seus líderes. A mídia religiosa, incluindo os sermões das sextas-feiras e outras plataformas, desempenhou um papel proeminente na mancha da imagem do movimento Babi. Ela foi descrita como uma heresia equivocada, liderada por um charlatão, com a intenção de corromper a religião e a sociedade. Inúmeras histórias e rumores circularam sobre o Babi e seus seguidores, alimentando o medo e o ódio do público, o que facilitou para o Estado implementar a repressão e as execuções sem resistência popular significativa. Notavelmente, as reações oficiais não se limitaram ao Irã. Elas se estenderam a alguns centros xiitas no exterior, onde outros estudiosos expressaram sua firme rejeição ao movimento. Fátuas e recomendações foram enviadas à corte de Qajar, endossando a supressão dos Babis e enfatizando a necessidade de impedir a disseminação de suas ideias, principalmente porque elas desafiavam os conceitos fundamentais de doutrina, imam-ate e profecia. O movimento Babi não era apenas um grupo religioso com novas ideias. Isso representou um desafio direto à ordem religiosa e política do Irã. Durante a era Qajar, a partir do momento em que o Babi declarou sua missão em Shiraz, os contornos do conflito ficaram claros entre ele e o establishment religioso xiita, que via suas ideias como uma ameaça direta à sua autoridade espiritual. Os estudiosos religiosos, que serviam como a mais alta referência para a sociedade, consideravam o movimento do bebê como uma forma de heresia e apostasia, especialmente depois que o bebê se autoproclamou profeta e introduziu uma nova escritura em substituição ao Alcorão. Essa tensão se manifestou inicialmente em debates religiosos, mas rapidamente se transformou em confrontos violentos à medida que a mensagem do Babi se espalhou por várias cidades, atraindo seguidores, incluindo jovens acadêmicos e notáveis locais. A rejeição dos Babis à autoridade clerical, a rotulação da comunidade como equivocada e a rejeição das regras islâmicas tradicionais foram suficientes para provocar o estabelecimento religioso a agir contra eles. Foram emitidas fátuas declarando-os hereges, pedindo sua perseguição e incitando abertamente a resistência contra eles. Simultaneamente, o Estado Qajar se envolveu, vendo o movimento Babi como uma séria ameaça política, especialmente depois que algumas reuniões Babi se transformaram em centros de rebelião armada, como visto em Zanjan, Nerize e Mazandaran. Nesses casos, os Babis se fortificaram e resistiram às forças do Estado por semanas. Essas revoltas não eram meramente religiosas, eles tinham uma clara dimensão social e política, expressando a raiva contra a corrupção administrativa e a opressão social, o que deu ao movimento Babi um caráter nitidamente revolucionário. Um dos confrontos mais notáveis foi a Batalha da Fortaleza Sheikh Tabarsi, em Mazandaran, em 1848, um dos eventos mais sangrentos da história Babi. Vários seguidores da Babi, incluindo figuras importantes como Mullah Hussein Bushroi e Qurat al-Ain, refugiaram-se dentro da fortaleza após enfrentarem ataques ferozes das forças do governo local.
O cerco durou vários meses, durante os quais os Babis lutaram ferozmente contra o exército do Estado, que havia cortado sua comida e água. Apesar do pequeno número de pessoas e do fraco armamento, eles demonstraram uma resistência extraordinária, com centenas de mortos. A batalha terminou com a queda da fortaleza e um massacre que custou a vida da maioria de seus defensores. Esses massacres não foram resultado apenas de discordância doutrinária, mas também foram motivados pelo que era então percebido como uma ameaça política e de segurança. Os crescentes movimentos armados dos Babi e a noção generalizada de que os Babis pretendiam derrubar o sistema governamental e estabelecer uma nova religião provocaram uma resposta oficial severa. As autoridades empregaram violência excessiva e repressão sangrenta para erradicar o movimento desde suas raízes. O Estado Qajar, temendo essas revoltas, especialmente em meio à fraqueza política e à crescente interferência estrangeira, adotou uma postura firme contra os Babis. Ali Muhammad Shirazi foi preso várias vezes e transferido entre prisões. Durante sua prisão, ele continuou a escrever textos religiosos e a se corresponder com seus seguidores. Em 1850, sob crescente pressão política e religiosa, foram lançadas campanhas de repressão em larga escala, resultando na execução de muitos líderes Babi, inclusive o próprio Bab. A execução foi realizada em Tabriz, sob rigorosa segurança, onde ele foi baleado ao lado de um de seus seguidores. Alguns relatos sugerem que a execução foi envolta em ambiguidade, alimentando lendas entre seus seguidores que o consideravam um mártir e vítima de injustiça. Paradoxalmente, essas medidas repressivas não acabaram com o movimento. Em vez disso, deram-lhe um novo impulso, empurrando seus seguidores para a resistência secreta. Mais tarde, essa atividade clandestina preparou o caminho para o surgimento da fé Bahá'í como a continuação intelectual e organizacional do movimento Babi. Em conclusão, embora a comunidade Babi tenha quase desaparecido após a execução de seu fundador e a disseminação de conflitos sangrentos, sua influência persistiu, dando origem à fé Bahá'í. O que inicialmente começou como um movimento reformista, logo se transformou em uma luta abrangente que ajudou a moldar novas dimensões na história religiosa e política do Irã. Isso nos leva ao final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Te vejo em um novo documentário.